Daquele 7 de outubro, já se passaram mais de 30 dias. Será que a gente vai ter um longo período aí pela frente? O nível de intensidade do conflito vai ser determinado também pelo padrão da equação do marketing mundial. Observe bem, nós tivemos aquela primeira conversa no mês de outubro, duas, falamos sobre esse assunto, e eu dizia o seguinte, eu dizia quanto à preocupação com Israel ter se colocado numa situação em que haveria uma campanha de marketing muito forte, desqualificando a sua reação. É o que nós estamos vendo no momento, inclusive teve já uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, pedindo uma pausa humanitária, etc. Para Israel isso é muito complicado, porque ele está num momento de avanço terrestre, onde ele já controla pedaços importantes de Gaza, inclusive adentrou a parte litorânea do porto, e ele sabe, segundo a sua inteligência, que qualquer pausa poderá ser usada pelo Hamas para melhorar a sua defesa, para fortificar a sua defesa ou mesmo fazer retirar ativos valiosos para eles ou equipamentos. Então, Israel não quer dar este tempo ao Hamas. Por outro lado, a opinião pública mundial, nós temos visto manifestações constantes e grandes na Europa, inclusive em frente ao Capitólio e em frente à Casa Branca, enfim, manifestações no mundo inteiro. Macron fez uma declaração que foi considerada infeliz pelo Netanyahu, falando na morte de crianças e idosos. Enfim, eu disse a vocês que numa guerra a primeira vítima é a verdade e depois são os civis. Ambos estão morrendo nesse conflito, como aconteceu também na Ucrânia. Isso é uma sequência natural que acontece, mas os riscos continuam. Os riscos de haver uma ampliação do conflito. O Hezbollah reagiu, mas não de uma forma massiva, reagiu mais com bombardeios de mísseis, etc. O Irã falou muito, mas não se mexeu, parece estar aguardando um desgaste de Israel frente à opinião pública mundial. Isso não parece relevante, mas eu gostaria de salientar para todos que uma opinião pública desfavorável, e Israel está lutando muito para reverter qualquer onda nesse sentido. Israel tem bastante pessoas no Congresso americano e na mídia, ele está lutando muito para reverter qualquer opinião desfavorável a ele, o que é natural, é normal. Okay? E ele precisa manter a opinião pública a seu favor. E, por outro lado, os árabes, muitos deles, o Catar, o Iraque, e o Irã, que é muçulmano xiita, Síria, Líbano, alguns países parecem estar esperando para ver como essa equação se assenta, como ela se solidifica. Enquanto isso, o ataque terrestre, que levou tanto tempo para sair, a invasão de Gaza, está avançando. Infelizmente, a questão principal, que são os reféns ali naquele momento, ainda não está equacionada. Acharam o corpo agora de uma das reféns, quer dizer, não obteve ainda o objetivo de libertar os reféns, e há todo um desgaste natural desse tipo de situação. Mas o principal, Betete, está sendo possível conter o alastramento do conflito, e isso é muito importante. Bom, você tocou num ponto aí, professor, a questão dos reféns, parte aí dos líderes mundiais pedem um cessar-fogo. Israel fala taxativamente: eu vou pensar nisso na hora que os reféns voltarem seguros para Israel. E do outro lado, não há nenhuma cessão, 1 milímetro sequer para isso. Nessa situação, se você me der isso, eu faço aquilo, Então, ninguém está cedendo. Pela sua experiência, pelas estratégias de guerra, tudo, como é que vai se desenrolar esses próximos acontecimentos? Quando você chega nesse checkmate, qual que é a tendência do jogo aí, Israel e Hamas agora? Olha, Betete,
o Hamas tem usado os sequestrados e até a população civil como uma forma de escudo, de defesa. Pense bem, o Catar já tentou intermediar um acordo, o Egito, sobre alguns momentos, também tentou intermediar um acordo para que fossem entregues os reféns. Vamos ver por um outro lado, seguindo a lógica deles. Se eles entregarem os reféns, o que impede Israel de atacar e destruí-los todos, porque agora nem reféns eles vão ter? Entende? E ele já falou lá atrás que ele quer acabar com tudo ali, né, de estrutura do Hamas, né? E, por outro lado, os líderes do Hamas já disseram que, se puderem, vão atacar uma segunda, uma terceira, uma quarta e uma quinta vez. Quer dizer, voltamos, então, àquele meu primeiro vídeo lá do canal 121, que eu falei desse assunto, e uma entrevista que eu dei aqui no seu canal, onde esse ódio muito antigo, que está sendo reciclado e revivido, né, essa situação, lá no 121 eu falei desse assunto, né? E falei no 122. Tá certo? Nós lançamos também agora, Betete, a live 23, né, que já está, a live embaixo, exatamente, a live 23 que já está aí. Tá? É onde eu toquei também nesses assuntos dentro de uma visão macro, uma visão estratégica. Ok? Então, vocês têm aí a 23 que eu toco nesse assunto e faço uma digressão, também uma análise, uma apreciação sobre o momento atual. Então, voltando, Betete, se eles entregam os reféns, eles não têm nada para protegê-los. E ficariam eles e as forças de defesa de Israel cara a cara, e eles não têm, e eu falei isso também no início, eu falei aqui, que eles não têm a ilusão de que podem confrontar Israel do ponto de vista bélico. Né? Tanto que eu coloquei aqui já no seu canal um raciocínio, como lá desenvolvi esse raciocínio lá no meu canal, o seguinte: se o Hamas sabia que não poderia vencer Israel, e não pode, do ponto de vista militar, né? O que ele esperava com aquele 7 de outubro? Ora, obviamente, ele tentou atrair Israel para uma cilada, para uma armadilha, onde eu coloquei lá no 121 todos os motivos, no 121 e 122, ok? Na verdade, uma campanha de marketing. Eles queriam alastrar o conflito para outros países árabes, eles queriam criar uma fábrica de terrorismo, porque cada família enlutada de árabes, cada família enlutada, né, faz com que outros se tornem radicais, se tornando uma fábrica de radicais. Então, na verdade, o Hamas não tinha o objetivo, e não tem, e sabe disso, de vencer Israel no campo de batalha, não tem nenhuma chance. Mas queria atraí-lo, Betete, para uma cilada onde uma campanha de marketing desfavorecesse Israel, onde outros países árabes fossem atraídos para o conflito, outros movimentos de organizações árabes fossem atraídos para o conflito, como Hezbollah, como o ISIS, o Daesh, a Al-Qaeda, o Talibã, e isso não está acontecendo, Betete. O combate não está se alastrando, mas, por outro lado, a campanha de marketing tem surtido efeito a nível mundial, como eu falei aqui, com passeatas na Europa, nos Estados Unidos, etc. Qual é a dinâmica do jogo, então, Betete? Se eles entregam os sequestrados, eles não têm mais como se defender, uma vez que os outros países em movimentos não deram sinais de entrar com botas no terreno. Estão dando financiamento, estão dando apoio, estão dando apoio político, mas pé mesmo no terreno ninguém se prontificou a fazer. Então, provavelmente, esse é um conflito, né, que vai se manter em baixa, média intensidade, ainda por um tempo, e a depender dos fatores que interajam, ele poderá se alastrar e se tornar de alta intensidade ou não. E tem a necessidade do financiamento externo também, né? A hora que começar aí mexer com a economia, a gente sabe que essa situação caminha já numa velocidade diferente. Eu gostaria de comentar contigo, professor, você já pode concluir na sequência. Você falou que o Hamas ele utiliza muito essa questão da população civil, né? Hoje ele tem cerca de 200 de reféns e também utiliza a população civil como um escudo aí. Essas informações sempre estão sendo divulgadas. Agora, por que a grande mídia internacional, por que os grandes pensadores, né? Por que os defensores da paz
não colocam isso de uma maneira muito mais forte? Olha, esse inimigo aqui, ele usa táticas, estratégias totalmente, não sei se eu poderia colocar a palavra ilegal, quer dizer, não dá. Eu observo assim a grande mídia, a opinião, muito inocente nisso, ou seja, eu tô lutando com o inimigo, que ele está dando golpe baixo toda hora. E fica por isso mesmo, professor? Betete, lamentavelmente, se você estudar a história da humanidade, em toda guerra houve golpe baixo, né? Se você estudar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, repleta de golpe baixo dos dois lados. Se você olhar a guerra que se desenrola no Brasil, uma guerra não declarada e quente, golpe baixo com rasgar leis e instituições, ocorre o tempo inteiro. A Muito bem guerra, observado. infelizmente, tem disso, né? Veja o que está acontecendo no nosso país. Golpe baixo é o que mais tem tido, né, nos últimos anos e meses. Então, infelizmente, o ser humano ele é muito civilizado até que a sua sobrevivência esteja ameaçada. O ser humano, na verdade, ele tem um verniz, um polimento de civilização. Mas quando ele vai para situações extremas, onde ele se vê ameaçado, sua segurança, etc., todo esse polimento, se não houver uma coação, ele se desfaz. E no caso, em tela, né, que todos esses exemplos que eu estou dando, não há o poder coator. O ser humano, pegue uma cidade, Betete, e diga assim, olha, nós vamos ter aqui 3 dias sem polícia, vocês fiquem à vontade, porque nós confiamos na população, nós confiamos na educação e na civilidade de vocês, então serão 3 dias com vocês tranquilos, sem polícia nenhuma, porque nós confiamos que vocês serão civilizados. Você faria isso, Betete? Em qualquer cidade do mundo? Veja o que está acontecendo em São Francisco, certo? Onde foi, inclusive, né, na Califórnia, o encontro do Xi Jinping e do Biden. Muito bem. O ser humano tem um verniz, uma capinha de civilidade. Mas se você tirar dele as necessidades básicas daquela pirâmide de Maslow, etc., você vai descobrir rapidamente quem é o ser humano. Então, infelizmente, golpe baixo, né, é um modus operandi natural na guerra.